realmente existem inúmeras diferenças entre B2C e B2B. E a gente tem que ter isso bem claro, porque senão a gente leva uma estratégia errada para o B2B e o B2B não dá certo. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui direto do Fórum E-Commerce Brasil 2025. O evento está fantástico, está muito movimentado, está cheio de pessoas. E a gente está aqui para mais um episódio do videocast, né, da Magazord, em que a gente vai falar agora de e-commerce B2B. Né? Show de bola. Estou aqui com o Ivo, que é CEO da GeoVendas, né, uma plataforma especializada em e-commerce B2B, né, em força de venda, né, B2B. Isso. E a gente vai falar aqui um pouquinho, vai desmistificar um pouquinho aí dessa nova temática que vem sendo muito forte para as empresas, né, e que vem todo mundo olhando, tendo um novo olhar, na verdade, né, abrindo os olhos, né? Assim, como chegar, né, com e-commerce para o B2B. Então, Ivo, eu queria que tu contasse um pouquinho da história da GeoVendas para a gente iniciar, se apresentasse, e aí depois a gente vai entrar aqui nos temas aqui que a gente separou. Show, muito bem. Primeiro, um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite da Magazord. É muito bom poder compartilhar a história e compartilhar conhecimento. A GeoVendas ela tem início em 2007. Eu trabalhava numa empresa de RP, saio dessa empresa de RP e começo a prestar serviço. E o engraçado é o seguinte, né? Eu era da área de produção e custos. E de repente, lá no momento da minha vida, eu caio numa empresa de confecção, na área comercial, e o gestor da área, que era muito meu amigo da época que eu trabalhava no RP, me apresenta um problema, que era um problema inicial, que existe muito na indústria da moda, que são os mapas. Certo. Os representantes, eles têm uma regiãozinha, então atendo o norte de Santa Catarina. Você tem as cidades, e tinha lá, a cidade estava verde quando ele vendeu, amarela se ele tinha cliente e não vendeu, vermelha quando ele não tinha cliente. Isso tudo era feito em papel, era muito difícil. E a gente resolve esse problema e daí eu mergulho na história do comercial. Legal. Deixo um pouquinho de lado a minha área produtiva e a gente vai para o comercial. Surgem outros produtos, porque aquele produto ele resolvia um problema da confecção, a gente vai expandindo, surgem outros produtos agregados àquele primeiro, e num determinado momento surge o nosso B2B, né, o portal de relacionamento com o cliente. Não com a força que nós temos hoje. Né? Sou obrigado a comentar que, no nosso caso, a pandemia impulsionou isso. Até antes da pandemia, literalmente, o nosso B2B ele era um produto, mas pouco procurado. E na pandemia, o pessoal precisava vender, o representante não podia mais visitar, ninguém podia sair de casa, então é quando ele explode. Hoje nós somos líderes no segmento de moda. Legal. Mas também atendemos outros segmentos. Todo mundo que vende para o varejo é um cliente em potencial nosso. Bacana. Queria começar te perguntando, né, tudo que a gente vê hoje de movimento, né, em vendas B2B, é muito importante a gente entender que existem algumas coisas que se diferenciam do B2C, né? E um dos pontos é como que o digital ajuda, né, a chegar nesse varejista. Quais são as melhores estratégias hoje que você vê, né, da indústria, claro, usando o canal B2B para chegar, o canal digital, né, B2B, para chegar até no varejo? Muito bom. A pergunta é bem bacana. Realmente existem inúmeras diferenças entre B2C e B2B. E a gente tem que ter isso bem claro, porque senão a gente leva uma estratégia errada para o B2B e o B2B não dá certo. A gente tem que adaptar o que vem do B2C e não necessariamente copiar o que lá está. Eu diria, poderia estar algumas estratégias, né? Uma delas é o tradicional Inside Sales, colocar o Inside Sales para trabalhar com a plataforma B2B, né? Então você trabalha a tua carteira de clientes inativos, por exemplo. Você pode usar o B2B também para pedidos de reposição. Você pode colocar inteligência no teu B2B de tal forma que ele identifique o RFV do cliente e dispare insights para aquele cliente procurar o teu produto. Você pode fazer live commerce, apesar de que hoje ela deu uma baixada. Sabe? Eu sinto isso, no B2B ela deu uma baixada, mas você pode fazer live commerce para apresentar o teu produto. Se eu for citar exemplos de moda, existem muitas coleções cápsulas, que quando eles lançam 5, 6, 7 produtos... Aquelas coleções momentâneas, né? Isso. E o pessoal faz uma live, convida clientes, apresenta a coleção e o cliente já sai fazendo o pedido. Outra estratégia é você
demonstrar para o cliente que é um portal de relacionamento. Então, o cliente te procurou pedindo uma segunda via de boleto. Você diz, não, você sabia que a gente tem uma plataforma onde você pode tirar isso sozinho? Legal. E você ensina ele a caminhar para esse digital, entende? Na palestra que eu fiz anteriormente, eu contei a história da Ferrari. Né? Não sei se você escutou, mas o aplicativo da Ferrari, que ela tem que atender três personas. O meu sogro, que assiste na TV, o cara que veio depois, que é nerd, viciado em estatística, e agora o pessoal que quer saber do social também. E no B2B a gente tem a mesma coisa. Então nós temos pessoas que vão te cobrar o digital. Onde é que está o teu canal digital? Como é que você não tem ainda uma segunda via de boleto? E tem o pessoal que tu vai ter que ensinar e caminhar para isso. Falando da indústria da moda também, pedidos de reposição, venda de saldo, existem vários caminhos e artifícios que você pode fazer para fomentar essa experiência de compra B2B para o cliente. Né? Legal. Se tiver algum ponto da minha resposta que não foi direto no que tu queria, cara, tu me corrige aqui. Tranquilo. Vamos lá, é porque eu acho que um ponto importante que a gente vê dentro do B2B, quando a gente entende muito bem os canais, né, a forma que tu vai fazer, que tu vai chegar até o cliente, é muito pensando também numa facilidade, né? Sim. No final das contas, para aquele varejista, né, no dia a dia. A comodidade que o B2C trouxe, né? A gente levar o B2C, ele te entrega comodidade, ele te entrega serviço. E a gente tem que levar isso para o B2B também. Sim. Ele tem que ter o ato de servir muito bem elaborado. Sim. Uma coisa que eu vejo, né, uma mudança de comportamento do consumidor, e do B2B também, né? Que antigamente, quando o varejista de moda, né, ele vinha para São Paulo, vinha no Brás, pegava um ônibus, avião, né? E hoje ele já quer ter essa comodidade, essa facilidade de justamente ter a ferramenta que ele consegue fazer os pedidos por ali e trabalhar de uma maneira muito tranquila, né? Exatamente. Como que tu vê hoje essa integração da indústria com as ferramentas digitais de B2B? Como, é fácil isso? Como que a gente que trabalha com tecnologia, né, pega muito essa questão da integração? Como que a Geovendas desmistifica isso também com seus clientes? Boa pergunta também. Sem dúvida, a questão de integração é uma preocupação que tem que ser levada em consideração, né? Falando de Geovendas, propriamente dito, eu tenho que levar isso um pouquinho daí por uma questão técnica, pedir desculpa aqui para os nossos amigos telespectadores, mas tem que falar um pouquinho técnico. Mas a gente tem um hub de integração que se conecta com diversos ERPs. Né? Então, do B2B para esse hub é um único protocolo e do hub para frente são protocolos diferentes. Então, hoje a gente tem, inclusive, centralizado algumas informações, como, por exemplo, o estoque. Você vende o estoque no B2B e vende o estoque com o teu representante lá na rua, né? Então existe essa competição, entre aspas, pelo estoque, né? E nós temos isso resolvido. Quando não tem o estoque para o B2C, compete com o estoque para o B2C no e-commerce também, né? Tem isso aí também. Tem esse aí também. Então existe esse desafio tecnológico de você levar esse modus operandi, né? Eu diria que esse é um primeiro ponto, o tecnológico. O segundo é a empresa entender que é uma solução híbrida. O que eu quero dizer com solução híbrida? Existe a tecnologia, que é o motor desse negócio, que vai fazer isso ali funcionar e que vai te apoiar, vai facilitar os serviços que você vai prestar para o seu cliente, né? A entrega de um boleto, a entrega de uma DANF, o cadastro de um pedido. Mas você tem que ter do outro lado aqui pessoas e processos muito bem definidos. A gente vê, estatisticamente, que quando os nossos clientes usam a nossa ferramenta de videochamada, de live commerce, para vender direto de um para um, eles vendem mais do que quando deixam o cliente comprar sozinho. Por quê? É a máxima do nosso amigo da Renner lá, né? Conversar vende. Sim. Né? E as pessoas elas estão carentes. Apesar de elas estarem distantes, elas querem ter essa proximidade. Essa interação, né? O ser humano, né? Ela quer ver a peça, vira a peça agora para mim. Na moda mesmo isso. Vira a peça, mostra ali, coloca ela do avesso. Né? Até isso sai. Então eu acho que é híbrido, a tecnologia vem como motor extremamente importante. Mas a gente precisa entender que pessoas e processos vão ser balizadores, sem dúvida nenhuma.
nenhuma tecnologia, né, ela sobrevive sem ter boas pessoas e bons processos por trás, né? É o que a gente vê hoje, né? E a gente, como fornecedor de tecnologia, para você que consome tecnologia aí, né, no dia a dia, não adianta, se você não tiver também pessoas preparadas, treinadas, e os processos que muitas vezes não são diretamente atrelados à tecnologia, mas são os teus processos internos da tua operação, se você não tiver isso muito bem alinhado, não a tecnologia que salve o teu negócio. Tá? Isso aí. Então, isso precisa estar bem claro e precisa... a gente precisa desmistificar para muitos empreendedores também. Né? E vamos esticar essa tua de não há tecnologia que salve o teu negócio para não há IA que salve o teu negócio. Agora é a palavra da vez também. Né? Que é a mesma pegada, entendeu? Não vai salvar se você não tiver processo, dado, rotinas, né? Não vai funcionar. Eu também palestrei aqui antes e um dos pontos que eu trouxe foi justamente dos dados, que eu trago como um dos pilares essenciais para a parte de gestão de qualquer e-commerce. Claro. Hoje, né? Se você não tiver informação, como que você vai montar a estratégia, né? Claro. E principalmente, como depois você vai alimentar uma IA que vai te ajudar a montar uma estratégia? Perfeito. Se você não tiver isso organizado. Perfeito. Como é que hoje os clientes também acompanham isso dentro da GeoVendas? Como que tem esse... Como que é essa solução também de dados dentro da GeoVendas? Claro. Legal a tua pergunta também. Nós temos inúmeros módulos no portfólio GeoVendas e um dos módulos a gente chama de Analytics. Legal. Né? E o legal do Analytics é que ele nasceu, eu costumo brincar que ele é o commodities da confecção. Porque todas as confecções, elas analisam dados similares. É o preço médio, o desconto médio que eu dei, a comissão média, qual foi o preço bruto, qual foi o preço líquido, qual foi a cobertura do meu mostruário, né? Quantos % do meu mostruário eu estou vendendo para o meu cliente, porque todo mundo sabe que o comercial mais quer é aumentar o mostruário. Eu já tenho 500 referências no mostruário, ele quer 700. Espera aí, mas você tem 500 referências e está com um aproveitamento de 5% do mostruário, qual é a justificativa para a gente aumentar tudo isso? Então a gente traz, né, todo esse aparato de informações no módulo que a gente chama de Analytics, dentro da GeoVendas, que entrega essa gestão, né, que entrega essas informações para poder guiar, né, seja o gerente comercial, os representantes, etc. Que legal, eles conseguem utilizar isso de uma maneira bem estratégica, né, para você ter informação, fazer análise de dados, né? Isso é essencial. É um commodities, é engraçado, assim, a gente resolveu para uma confecção e entregou para todas. Todo mundo utiliza, né? É isso aí. O que tu tá vendo hoje de mais inovador dentro da área de e-commerce B2B, assim, que tu vê os teus clientes, pô, isso aqui tá sendo uma sacada muito interessante, tá trazendo muito resultado. Bora. Eu poderia dividir em duas respostas aqui, se me permite, vou dividir em duas coisas. Né? Uma linha é a linha que eu falei do conversar vende. Então, eu acredito muito no video shop, naquele agendamento com o cliente, para eu poder mostrar para eles as peças, né? Para eu poder vender para ele a qualidade do produto que ele está pegando. E não só usando isso na indústria, mas, por exemplo, o representante, em vez de deixar a secretária dele digitando pedido, pode colocar a secretária dele para fazer isso com alguns clientes. Então, eu acho isso algo inovador e pouco explorado aqui. Perfeito. Eu gosto muito de trazer o exemplo da China, que vende alface por live, né? Sim. É incrível, tá lá o pessoal no pico do morro vendendo a alface in natura lá, totalmente orgânica por live. Né? Perfeito. Nunca fui atrás para saber como entrega. É uma loucura isso na China, né? Mas é bem interessante. E esse é um ponto. E o segundo ponto é a hiperpersonalização. Legal. Hoje a gente tem a palavra de hiper, e eu acho que no B2C a gente realmente deve usar esse prefixo porque ele tá no nível do hiper. Mas no B2B ainda ele para mim, ele fica no cenário da recomendação. Né? Então existem algoritmos já de muito tempo, algoritmos de inteligência artificial, que inclusive a gente precisa entender, né, que a IA não é isso de agora só, né? Esse negócio está desde 1950, muito antes. O boom que deu aí é porque esse negócio chegou no CPF, todo mundo com o ChatGPT na mão, né? Mas então existem algoritmos de IA preditiva, que podem sugerir compras para o próximo cliente. Eu não ouso chamar isso de hiperpersonalização, porque são algoritmos apenas de sugestão. Eu acho que hiperpersonalização
vai adiante. Vai uma né? camada mais profunda, É uma né? camada mais profunda. Uhum. Eu acho que daí é pro B2C, pro cara que vai comprar aquela jaqueta que ele gosta porque ele anda de Harley Davidson Uhum. e torce pro Flamengo, então, né? Algo assim. Mas essas recomendações eu acho que também são duas tendências interessantes. Legal. Eu vejo que, por mais, né, que são duas tendências relevantes, né, são tendências que também envolvem muito o aspecto humano, né? Videochamada, Sim, né? A sim, videovenda sim. ali É híbrido. É híbrido de tem novo. que ter uma O ser humano inter- ele está por trás. Não Perfeito. tem. A solução é híbrida. A tecnologia por si só não vai resolver e a inovação ali sem o papel humano também não vai dar certo. Com certeza. Eu acho que um dos pontos principais, né, que a gente também vê da venda B2B, eu acho que é um remanescente, né? E aí é o desafio de como a gente fazer isso, é justamente, né? A gente estava acostumado a receber um representante que ia lá e tinha essa interação, e agora está indo para o digital. Então, se tu cria essa conexão, essa forma também de ter essa conexão humana, também ajuda muito nesse sentido. Queria te perguntar aqui também, hoje olhando, né, para nível estratégico, assim, quando você hoje atende uma grande companhia que já tem, né, a sua rede de representantes, né, que utiliza a tua força de venda também e que vai para o digital, como que tu vê hoje o representante também nesse papel de entender o digital como um canal que está conflitando com ele ou está competindo com ele? Como que tu vê também essa estratégia? Boa. Essa pergunta ela é muito bacana porque foi o que a gente vivenciou no início. Uhum. No início, né, quando o B2B surgiu, a leitura que se fazia por parte da indústria vinha aquela leitura de agora eu vou eliminar o representante. Sim. Né? Vinha essa leitura. Desculpem aqui, né? Representantes, a gente não tem nada contra vocês, e não tem nada a ver com isso, né? E isso foi uma leitura errada. A sorte é que a gente aprendeu rápido, né? A indústria aprendeu rápido, nós aprendemos rápido. Então hoje o representante mesmo evoluiu, né? Ele amadureceu e ele entendeu que aquele ali é um canal a mais de venda para ele. Boa. E assim, o sucesso do canal B2B tem que estar vinculado ao papel do representante. Então, se a empresa começar a pensar que o que eu vender pelo B2B, eu não vou remunerar o meu representante, ela já começa de maneira errada e literalmente boicota mesmo. E não funciona. Então, existe um ganha-ganha quando você remunera o representante e traz ele para a jogada. E daí nós temos, né, no uso da plataforma de vendas, diversos exemplos, dos mais diversos. Eu posso citar dois aqui. A gente tem um que é o chamado aprovação pelo representante. Então, o representante ele tem que aprovar todos os pedidos que o cliente faz. Legal. Então, ele está ciente disso que acontece, né? Então, esse é um modelo que existe. Nós temos um outro modelo que é onde o representante traz, por exemplo, para um showroom ou traz para uma live de lançamento de cápsula um conjunto de clientes e ele fica como sendo o suporte desses clientes. Ótimo. Certo? Ele quase vira figura de sucesso do cliente, vamos dizer assim, né? Isso. Ele precisa entender que ele vai evoluir, né? Talvez o termo não seja evoluir, me perdoem aqui. Mas que ele vai amadurecer e ele vai trocar de função para essa função dele ser o canal de sucesso do cliente. Legal. O relacionamento ele ainda vai continuar existindo. Falando muito de moda também, o toque, o tato, as pessoas querem ver, elas gostam de conversar e a pandemia nos deu um choque disso e agora a gente está voltando para isso, né? Então o representante ele está entendendo que é um canal de venda a mais e a indústria também entende que tem que continuar remunerando o representante, ele tem que ganhar por aquela venda que ali acontece. Perfeito. O representante, né, e até a própria cultura da empresa, né, eu acho que isso, qualquer sucesso, a implementação de qualquer ferramenta, né, e a estratégia de uso de uma ferramenta, ela vai depender muito, né, do sucesso da cultura que existe por trás, né? Sim. E quando a gente fala de uma adoção, né, de uma ferramenta ou de uma implementação de uma nova ferramenta, está muito na cultura do representante de olhar isso agora não como um competidor, mas na verdade como uma ferramenta para ajudar o trabalho dele. Exatamente. E entender que talvez o novo papel dele agora está muito mais olhando a como o cliente dele vai fazer para vender mais esse produto dele lá na ponta, do que só ser novamente, nada contra aqui, mas um simples tirador de pedido. O termo tirador de pedido. Inclusive,
na palestra ali eu saliento isso, né? É um canal de venda a mais, é um aliado. Isso é um aí. aliado. E eu confesso para você que os índices demonstram essa mudança de comportamento. Uhum. Então, hoje eu te diria que muito mais representantes que utilizam as ferramentas das geovendas e estão envolvidas com o B2B enxergam isso como um aliado do que um concorrente. Legal. Até porque não entrega só venda. Muitas vezes o cliente ligava para ele pedindo uma segunda via de boleto. Ele tinha que ligar na fábrica, pegar o boleto e devolver para o cliente. Facilita a vida. Agora né? não, ele facilita, ele entrega o serviço. Ele diz, não, vem cá, eu vou te ensinar a tirar isso aqui no nosso portal, você sabia? Ou o cara chegava para o representante e fazia uma solicitação de marketing. Boa. Agora ele vai lá e ensina, não, pessoal, você pode fazer isso aqui pelo portal, fica registrado, ele consegue entrar, né? E o representante também, ele está caminhando para entender que ele tem um business e que ele tem que cuidar daquilo como um negócio. Então ele estuda o cliente antes de ir lá, né? Ele olha para o cliente, ele vê o que o cara comprou, vê como é que está o nível de satisfação dele. Vamos olhar aqui se tem alguma devolução que ainda não se concluiu, como é que estão, ou seja, para eu chegar lá e não ser surpreendido. Né? Ele tem que fazer uma leitura e ter quase uma visão de inteligência de mercado do cliente dele, né? Para que ele consiga ser estratégico em o que vai fazer sentido, né, do produto que ele vende estar lá dentro daquela loja, dentro daquele varejista. Né? Acho que essa é a grande visão. É isso aí. Qual a tua visão para o futuro agora? Assim? A gente falou de IA aqui já, né? Qual que é a tua visão, olhando para essas novas tecnologias, olhando para a IA, para esse mundo? Assim? Dá para imaginar alguma coisa? Dá para a gente ter visão de alguma coisa para o futuro? Gente, as coisas estão mudando muito rápidas. Né? Nós temos que entender isso. Eu acho que a IA como ferramenta, né, como extensão do cérebro humano, ela veio e não vai sair. Eu enxergo que vai sobrar mais tempo para a gente usar o nosso córtex para as decisões mais estratégicas, né? E eu vislumbro um mundo híbrido. Eu enxergo isso ainda. Eu enxergo um momento em que você vai ter ferramentas de IA impulsionando e pessoas acolhendo. O cliente, né? Falando do cliente B2B, ele vira parceiro da marca quando você respeita a entrega, respeita os combinados, as regras estão bem definidas. Agora ele vira fã da marca, ele vira aquele comprador assíduo quando ele se sente acolhido. Perfeito. Quando ele se sente respeitado. Quando ele vê que a empresa olha para ele como um parceiro de negócio e está ajudando ele a crescer. Então, por isso que eu enxergo um futuro híbrido. A inteligência artificial potencializando ações que possam fazer com que o meu acolhimento ao cliente seja maior. Né? Que eu tenha uma extensão maior para abraçar esse cliente. É isso que eu visualizo. Mas a sua pergunta... É uma visão interessante. Ela é difícil de responder. Sim, ela é complexa, né? Porque ela é complexa porque muda dioturnamente. Mas hoje a minha resposta seria essa. Um mundo híbrido. Perfeito, legal. Ivo, para quem está acompanhando o nosso podcast aqui, o nosso videocast, como que faz para conhecer mais da GeoVendas, para acompanhar, para entender sobre o produto? Legal. Nós temos 2 canais no Instagram, o geovendas.oficial e o geovendas.pessoas. No geovendas.oficial você vai ver mais informações sobre produtos e etc e tal. No geovendas.pessoas você pode conhecer um pouco da nossa cultura. Perfeito. Temos uma comunidade no WhatsApp para clientes ou não clientes. Nessa comunidade nós postamos desde facilidades de uso da nossa ferramenta até notícias do dia a dia. Temos os nossos newsletters, né? São pelo menos uns 3 agora. E no nosso site, www.geovendas.com, a gente pode acessar lá, conhecer todos os nossos produtos, chamar um especialista, conversar com ele, conhecer um pouquinho do que a gente pode entregar, e vai ser um prazer enorme atender esse pessoal que ficou interessado. Então tem bastante conteúdo aí. Legal, perfeito. Ivo, quero te agradecer pela parceria aqui com a Magazord, aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2025.
seja uma parceria aí muito próspera para todos nós. Com certeza está começando agora e tem muito a entregar aí para o nosso portfólio de clientes. Eu que agradeço também. Obrigado, viu? Obrigado. Para você que está acompanhando a gente aqui no videocast, fica ligado, né? Toda semana, aqui no canal do YouTube da Magazord, sai um videocast novo em algum evento que a gente está por aí no Brasil. E provavelmente vai ser uma trilha aqui muito legal para você acompanhar dos conteúdos que estão acontecendo aqui no Fórum E-Commerce Brasil. Show. Valeu, Obrigado, gente. Tchau, tchau. Abraço.